Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu? Em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Eu vou, pastora, você vai ficar. Em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bem. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Quando Paulo ali, ele começou a ouvir, é muito lindo, viu? Quando Paulo começou a ouvir ali da fé dos irmãos ali de Colossenses, né? Olha o que Paulo diz, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Desde o dia que nós ouvimos, olha, e soubemos da fé de vocês, nós não deixamos de orar por vós. Olha só. E de pedir que sejais cheios do conhecimento, né? Nós não deixamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Olha que coisa linda. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha o pedido de Paulo para Deus, olha que coisa linda. Para que possais andar dignamente, né, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo começa a orar, interceder e pedir para que isso aconteça ali no povo de Colossenses, né? Que esse povo seja um povo voltado, né? Que o coração desse povo seja voltado a Deus. Olha que coisa linda. E ele diz mais aqui, olha aqui, ó, o verso 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo. Olha que coisa linda. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, né? Quando Paulo fala isso, né, que Deus fez, olha, Deus nos fez idôneos, ele quer dizer, Deus nos fez adequados, aptos, né, competentes, confiáveis, honestos, né, para essa obra. Olha só, que coisa linda. Olha que coisa linda. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, né? Que nos fez pessoas honestas e confiáveis. Olha que coisa linda. Para participar da herança dos santos na luz. Olha só que coisa linda. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino para o reino do Filho do seu amor. Né? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E eu quero te dizer que Deus, ele te fez idôneo. Deus, ele te fez uma pessoa idônea. Deus, ele te fez uma pessoa honesta, uma pessoa confiável, uma pessoa competente, uma pessoa apta, uma pessoa adequada a servir a ele. Viu? Eu preciso te dizer isso, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Deus, aleluia, ele te fez apto para servir a ele. Viu? Deus, ele te escolheu, mas pastora, as coisas é muito difícil, não é simples assim servir a Deus, com certeza. Não é simples, não é fácil, nunca vai ser, nunca foi e nunca será. Né? Se a gente pregar um evangelho de facilidade, não é o evangelho. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um evangelho de dor, é um evangelho de perseguição, é um evangelho de calúnia, é um evangelho de injúria. Se isso não acontece na vida da gente, meu irmão, não é o evangelho. Não é o evangelho. Foi assim, né, com os nossos antepassados, é assim conosco e vai ser com aqueles que vier após nós. Né? Vão sofrer perseguições, calúnias, injúrias, né? Desdém, né? Porque tem sempre aqueles que desdenham,
né? Mas o nosso foco, qual é, pastora? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso foco. É nele que nós esperamos. É por ele que nós esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. É por ele que nós pregamos e é nele que nós esperamos. E nós temos que fazer o quê, pastora? Ser indiferente com essas coisas e continuar fazendo a vontade de Deus, né? Seja indiferente com todo esse cenário e continue fazendo a vontade de Deus. É isso que importa. É isso que importa, que o evangelho cresça e que nós venhamos diminuir, né? Que nós venhamos diminuir, que o evangelho venha crescer, que o Senhor venha aparecer na vida dos nossos amados irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra me chamou muita atenção. E eu acredito que vai chamar também a sua atenção. Por quê, pastora? Porque é muito lindo a forma que Deus ele usa Paulo aqui para falar conosco. Olha, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo. Olha que coisa linda. Dando-nos graças ao Pai que nos fez idôneos. Deus, ele nos fez idôneos. Deus, ele nos fez pessoas aptas. Você está apto. Você está apto para fazer a vontade de Deus. Você está apto para pregar a palavra de Deus. Você tem competência para pregar a palavra de Deus. Você é adequado para pregar a palavra de Deus. Você é confiável para pregar a palavra de Deus. Você é honesto para pregar a palavra de Deus. Faça isso. Faça. Pregue a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, assim como Paulo fez. Mas, pastora, será que Deus tem esse chamado na minha vida? Eu não tenho dúvida. Aonde você estiver, anuncie Cristo. Nós não podemos, irmãos, esperar ter um microfone nas mãos para poder anunciar Cristo. Aonde você estiver, anuncie, fale da grandeza de Deus. Mas, pastora, nos últimos dias, Deus ele não tem feito muita coisa na minha vida. Deus ele tem até me provado, né? Mas ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que ele só prova quem ele ama. Então, se você está sendo provado por Deus, ele está demonstrando para você o seu amor, o seu zelo. Um pai, quando ele repreende, disciplina um filho, ele repreende, disciplina porque ele ama. Porque o pai que não ama não corrige o seu filho. Não corrige. Permite que ele faça o que quer. E ninguém, irmãos, ninguém pode fazer o que quer. Como assim, pastora? Ninguém pode fazer o que quer. O limite, irmãos, o limite nessa vida é o que nos mantém vivo, né? Por isso que Deus coloca limite em tudo. Deus coloca limite no mar, né? Deus coloca limite na chuva. Deus permite que a chuva caia até um certo ponto. Deus permite que o sol esquente até um certo ponto. Tudo tem limite, irmãos. É o limite que nos mantém vivo. É o limite que nos mantém vivo. Se você comer demais, você morre porque você comeu demais. Se você beber água demais, você morre porque você bebeu água demais. Tudo tem o seu limite. E é o limite que nos mantém vivo. Se Deus está colocando um certo limite na sua vida, em você, é porque Deus ele precisa te manter vivo. Viu? Deus ele tem um propósito na sua vida. Por isso ele está colocando esses limites. Ele quer uma transformação, irmão. Ele quer uma transformação, irmã. Nós nunca podemos nos sentir, sabe, bons o suficiente a ponto de não sermos tratados e modificados por Deus. Nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser modificados por Deus. O evangelho é isso. Ele é transformador. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa que você era lá atrás. Murmurador, né? Nada tá bom para você. Você tem o que falar de todo mundo. E do mesmo jeito que você tem o que falar de todo mundo, as pessoas têm o que falar de você. Você não está livre da língua das pessoas. Assim como as pessoas não estão livres da sua língua. Na mesma proporção que você fala das pessoas, as pessoas falam de você. Eu preciso te dizer isso. Viu? Eu preciso te dizer isso. Do mesmo jeito que você se sente apto, né, ou justo o suficiente para apontar a vida dos outros, né, as pessoas também se sentem apto e capacitados para poder apontar também a sua vida. E Deus ele te chamou.
Deus, ele te chamou para pregar o evangelho. Faça a vontade de Deus. Deixa tudo isso de lado e faça a vontade de Deus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para o alvo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que pode te dar a vida eterna. Viu? Olha para aquele que pode te dar a vida eterna. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Deus, olha só, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Deus, ele nos fez pessoas aptas para pregar o evangelho. Deus nos fez pessoas confiáveis. Você é confiável, Deus confia em você para pregar o evangelho. Você é a pessoa adequada para pregar o evangelho. Pregue. Deixa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te usar. Viu? Deixa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te usar. As pessoas têm opinião por tudo, mas a opinião das pessoas não te define. O que te define é a vontade de Deus para a sua vida. Pregue o evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno, eu quero pedir para você compartilhar. Viu? Compartilhe essa palavra, não seja um mar morto. Não seja um mar morto que só recebe e segura tudo e acaba cheirando mal. Né? Porque o mar morto, ele cheira mal. Ele não deságua em alguém, a água fica ali parada e ela acaba cheirando mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem o bom cheiro de Cristo. Compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe.